Olá, muito boa tarde. Não é um texto que habitualmente se escolha para ler em tempos de lazer, mas pode fazer parte de leituras que dias de descanso também proporcionam. Falo dos textos da Bíblia, cujo enquadramento literário e histórico é fundamental para a sua compreensão. Neste programa vamos fazer esse enquadramento a respeito de 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, no início do mês que é de férias para muitas pessoas. A Bíblia é um texto que se pode ler em férias, Padre João Lourenço. E quando se fala da Bíblia, fala-se de um conjunto de livros, não é? Boa tarde de novo aos telespectadores. Eu acho que a Bíblia é um livro tão bem para ler em férias. Depende de várias circunstâncias. Uma primeira é de como se lê, o tempo que se lhe quer dedicar e os subsídios que, porventura, em férias, a que se pode recorrer para ajudar nessa leitura. Porque ler a Bíblia exige esses subsídios. Em muitas circunstâncias, sim. Porque é preciso, de alguma forma, alguns apetrechos. No caso, já que está a falar de leitura, não diria... E, portanto, eu estava aqui a pensar numa leitura, creio que dentro da referência que é feita, uma leitura mais pessoal. Portanto, essa leitura que muitas vezes não pode ser acompanhada nem guiada por ninguém, nem explicada, nem enquadrada em momentos comunitários, celebrativos, naturalmente que aí há, não diria mais riscos, mas há mais necessidades no sentido de ser acompanhada, principalmente para a compreensão de quê? Das linguagens que não são as nossas, das simbólicas que não são as nossas, das referências de natureza social, ou se quiser sociológica, mesmo as categorias de pensamento que não são as nossas, o que não quer dizer que não sejam muito instrutivas. Daí que muitas vezes há boas obras, que não são, diríamos, maçadoras, que nos podem e que podem ajudar, e às vezes em termos de férias é importante isso, porque eu acho que um sentido que as férias têm, as férias é fazer, é completar aquilo que não se pode fazer durante o ano, é exatamente este enriquecimento cultural, se a essa dimensão de enriquecimento cultural juntarmos uma dimensão de enriquecimento também espiritual, vivencial, creio que está aí feito a teologia daquilo que pode ser, de facto, umas férias. Entre os muitos livros que compõem a Bíblia, qual escolheria para uma leitura nestes dias? Para uma leitura nestes dias, que poderia ajudar muito, mas cá está, é uma dessas que carece de maior ajuda, eu escolheria o Apocalipse, escolheria o Evangelho de São João. Parecem logo os livros assim mais complexos. Escolheria um livro como partes do livro de Isaías. Escolheria, por excelência, os Salmos. Portanto, acho que há livros muito, muito ricos. E esses nem são sequer livros daqueles que carecem de um compêndio de história para acompanhar, não é? Mas carecem de alguns elementos que ajudem a enquadrar, principalmente aquilo que antes referia, porque são, de facto, livros com uma linguagem e que se situam num âmbito cultural e literário, mas são muito enriquecedores. E basta dizer que qualquer literário no mundo lê os Salmos e considera os Salmos uma das melhores obras, se não a melhor obra de poesia do mundo. Sobre isso sou mesmo absoluto. É uma certeza. É uma certeza. Sr. Juan, e uma sugestão a partir desse conjunto de livros? Eu não me atrevia a dar uma sugestão acerca de um livro, ou inclinar-me para um tempo destes mais percorrermos, por exemplo, os Evangelhos no seu conjunto, ou o conjunto das cartas que nos dá um bocadinho, ou, por exemplo, os Atos, para situar historicamente as nossas comunidades. Em todo caso, a esse propósito, gostaria de dizer uma coisa.
ler, confesso que tenho uma sensação mista quando diz a Bíblia é um livro de leitura para férias. O que é que nós queremos dizer com isso? Porque a maneira como se lê é muito importante. Se eu trato de ler a Bíblia como se lê um romance qualquer, como eu faço nas férias, talvez não seja essa a melhor solução, porque de facto as linguagens escapam-se, nem sequer percebo a trama que lá está, porque essa trama é preciso sabê-la, ela não aparece com toda a evidência em todos os livros. E isso leva-me a pensar um bocadinho às vezes o que é a nossa própria experiência de férias. Muitas vezes e em muitas situações o que as pessoas tendem a fazer, porque estão tão massacrados ao longo da vida, é fazer das férias um intervalo na vida. Ou seja, até dizem, se eu puder estas férias vou fazer nada. Porque passo a vida inteira a fazer coisas. Este intervalo na vida, se calhar, não é a melhor solução, embora nós percebamos o que é que está aqui a ser dito, porque as pessoas precisam, todos nós precisamos descansar, de mudar de rotinas. Mas talvez o ideal fosse que este mudar de rotinas me permitisse depois saborear o resto da vida com mais intensidade. Ou seja, fazer das férias um tempo em que eu apuro o viver e não simplesmente um parêntese no viver. Ora, exatamente a mesma coisa para integrar a leitura da Sagrada Escritura. Fazer deste tempo e desta oportunidade um momento em que eu posso dedicar-lhe mais tempo e mais espaço, mesmo mental e psicológico, para poder saborear o que está por trás destes textos. Então quer dizer que, se calhar, mais do que ler diretamente o texto, embora não se possa de modo nenhum prescindir o texto, seria bom lermos comentários a estes textos e depois então poder ir saborear o texto de maneira diferente. Isso abre-nos outras pistas que se calhar permite percorrer outros caminhos e perceber as tramas que estão aqui por debaixo, que é essencialmente uma história de vida, não é? Uma proposta para estes dias e que, por certo, também muitos grupos e muitas pessoas a concretizam nestas semanas. Nós vamos analisar os 3 textos que são lidos nas missas deste domingo, desde logo o texto do Evangelho. Antes dessa análise, vamos ouvir o texto que é proclamado nas missas deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Padre João Lourenço, para que horizonte aponta este texto? Este horizonte, melhor dizendo, este texto aponta para um horizonte que é muito próprio do Evangelho de São Lucas. São Lucas tem, no seu Evangelho, ele que vem de um mundo que é um mundo de cultura formativa, tem no seu Evangelho partes muito significativas que são muito, eu diria, muito de caráter didático, pedagógico, instrutivo, que também me parece, e por exemplo, São Mateus, em algumas partes do Evangelho, também privilegia muito esse objetivo. Porque eu acho que é muito importante nós não olharmos para o Evangelho como um manual de instruções, não é? Porque às vezes a gente tem esta ideia de que ter fé é ter uma determinada instrução ou então seguir determinadas formas de agir, de procedimentos, etc, etc. Não. Mas há partes no Evangelho que são muito instrutivas e de advertência, não é? O que aqui temos neste texto, eu enquadrava um bocadinho isto dentro daquilo que é, mas não sei se isso foi o objetivo dos liturgistas, não sei. O tempo de férias é um certo tempo de relaxamento, eu não diria de desleixo, mas descompressão, de relaxamento, né? Ou descompressão. Descuidar o tesouro. Descuidar um bocadinho o tesouro. Sim, nas palavras do texto. E Lucas, que é um homem que vem de uma cultura que privilegia exatamente o contrário. O mundo grego é, de facto, um mundo fascinado pela busca da sabedoria, pela sofia,
pelo empenho no atingir a reflexão última e suprema, é sensível a isto. Agora, o texto, eu acho que este texto é um misto daquilo que Jesus ensina e daquilo que as comunidades das origens tiveram de viver. Então está aqui, ou seja, aquilo que Jesus ensina também é depois atualizado pela vivência das comunidades. Jesus certamente exorta os discípulos a esta atitude de não se... de terem uma atitude de empenho na vida. Não perderem aquilo que são as oportunidades e as necessidades de uma formação pessoal, crescente, empenhativa, comprometida. Mas as comunidades cristãs também tiveram essa necessidade, principalmente no contexto de todas as circunstâncias que as rodeavam. E, portanto, eu acho que aqui é um texto que é, no fundo, uma espécie de, eu diria quase de uma espécie de luz a cintilar no meio de um período de vivência, que é este tempo de férias, de que há pouco falávamos, em que às vezes a tendência é exatamente um certo relaxamento, mesmo naquilo que diz respeito aos empenhos e aos compromissos pessoais. Análise, Dr. Juan. Esta ideia a mim parece-me interessante e importante. Aliás, o texto do Evangelho deixa claro um filão que percorre todos estes textos do domingo, que é a questão da vigilância, do estar atento. E isto permite-me fazer aqui 2 pequenos comentários. Um primeiro de alertar para uma maneira, do meu ponto de vista, redutora de ler o texto, que é pensar que esta vigilância se refere só a mim. Ou seja, vou estar atento, que é para ver quando o Senhor vem, como diz o texto, não vai ele apanhar-me na curva, distraído, e depois é um problema. E, portanto, isto pode permitir a tal visão redutora de pensar a questão desta vigilância, do estar atento só em relação à minha vida. Eu penso que a leitura deve ser bem mais ampla. Trata-se de estar vigilante aos desafios que o reino por si levanta. E, portanto, não tem só a ver comigo, mas aos desafios decorrentes do reino para todos os outros que me rodeiam, para a humanidade em geral, se quisermos, não é? Talvez assim até seja demasiado amplo, mas eu acho que esse é o horizonte último para que aponta. Para evitarmos isso que eu considero redutor, que é ter uma perspectiva muito umbilical destas coisas, pensar que isto só tem a ver comigo. O cristianismo nunca tem a ver só comigo. A força matriz do cristianismo não é centrípeta, é centrífuga. Ou seja, é a partir de Jesus Cristo lançar-me para fora, para a construção de um mundo diferente, um mundo mais humano, mais fraterno. E, portanto, exige uma comunidade. Exatamente. E esta vigilância é também nesse sentido. Não é só a vigilância que tem a ver comigo e com os meus, mas com toda a comunidade eclesial e humana na qual eu estou inserido. O segundo aspecto era a ponte com o tempo de férias, cá está. Por isso eu falava a pedaço não fazer um intervalo na vida e podermos proporcionar este tempo em que de um certo modo estamos menos estressados, digamos assim, embora às vezes a gente das férias mete-se noutros stresses, mas enfim, deixemos isso para outra coisa. Mas estamos menos pressionados com uma série de coisas e compromissos que temos e temos mais tempo para poder estar, ao contrário do que poderia parecer, atentos a estes sinais, não é? Que estão aí para depois eu poder viver a vida de uma outra maneira, não é? Portanto, utilizar o tempo de férias não como um parêntese no viver, mas como uma maneira que me possa depois permitir viver essa vida mais intensamente e mais de acordo com esses critérios que eu agora até estou mais disponível para perceber. E Permites-me dizer uma coisa. Eu acho que estes textos havia um pequeno núcleo forte em São Lucas, como há outros, acentuam uma coisa que vem muito, eu diria, ao arrepio daquilo que são as tendências hoje em dia da sociedade. Em que sentido é o que eu quero dizer isto? Quero dizer isto neste sentido. A interpelação, e já aqui foi dita, a interpelação que Jesus faz é muito dirigida a grupos ou às pessoas. Mas mesmo quando é dirigida a grupos, é dirigida às pessoas. Claro. E são elas que têm de construir, são elas que têm de se empenhar. O que é que isto vai ao arrepio da sociedade de hoje? Isto, quando os lia, fez-me vir à mente uma conversa que há dias ouvia numa das rádios, que ouço bastante de manhã, entre duas pessoas que tratavam um bocadinho de questões destas. Há uma tendência hoje, talvez até já houve mais, mas ela continua a estar presente, que é a tendência de seguir os gurus.
Hoje houve os gurus da economia que nos levaram onde nos levaram, não é? Tudo isto foi obra de gurus. Mas também na orientação das pessoas, muitas vezes as pessoas correm atrás de gurus que oferecem manuais que mais não servem do que ser deitados ao lixo, que é para não dizer outra finalidade. Ora, aqui o que é que está a dizer? A construção é vossa. Esse tipo de deixar... E nas férias há muitas pessoas que pegam em livros de férias diversas e muitas vezes, eu li o livro do Guru X, o que é que isso interessa? Ele não constrói a vida por ti. Ele não te planeia. Ele não toma as tuas decisões. És tu que tens de ter uma estrutura humana, psicológica, uma força de vontade e uma capacidade que tens de ser tu a rasgar os horizontes. Conta com os outros, mas não deixes que os outros rasguem os teus horizontes, porque senão vão-te abrir precipícios. E isso é muito importante. Por isso Jesus está aqui a chamar a atenção. Também não nos devemos deixar adormecer, e eu creio que em férias isto pode acontecer muitas vezes, que as pessoas põem de parte tudo isso que é o empenho pessoal em detrimento, seguindo por o contrário, por outras coisas de facilidade. E eu acho que isso também é muito importante e a mim, pessoalmente, interpela-me nesse são sentido. desafios que colhemos nestes textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Analisemos a primeira leitura do livro da Sabedoria. Pedi-lhe a sua análise também no contexto literário até que este livro propõe até a partir do discurso que íamos fazendo, de sermos, enfim, donos do nosso destino, do empenho. Construindo, exatamente, também nestes dias de descanso. Tudo depois se resume, ou tudo resulta na salvação dos justos por um lado e na perdição dos ímpios por outro, como diz o texto. Pois, eu acho que não enfim, resulta é uma frase tudo. que eu retiro do contexto. Pronto, e ótimo. Mas cá está o perigo de retirar as frases do contexto, principalmente dos livros. E voltando um bocadinho ainda à nossa conversa anterior, cá está um livro que não é fácil de ler. E que provavelmente, do livro da Sabedoria, e que provavelmente nem é muito agradável lê-lo. Não estou a dizer que não o façam. E até isto pode constituir um chamariz para que o façam. Mas que é um livro que carece de muita contextualização. Primeiro, trata-se de um livro um bocadinho estranho dentro do contexto da Bíblia. Por isso ele nem faz parte sequer do cânone das escrituras judaicas. Faz das escrituras cristãs, porque é um livro escrito em grego, no contexto da comunidade judaica de Alexandria. Portanto, é, no fundo, aquilo que a comunidade crente judaica em Alexandria, no século anterior à nossa era, ou no período quase contemporâneo à nossa era, sentia na convivência não é entre judeus e gregos, é entre judeus que se mantinham fiéis à sua tradição, à sua herança religiosa e cultural, e aqueles judeus que, porventura, já se tinham inculturado e tinham abandonado. Portanto, estes ímpios aqui é preciso entendê-los. Claro. São judeus que tinham deixado aquilo que o texto muitas vezes diz, a tradição dos seus pais, ou seja, as referências religiosas. E, portanto, este é um dos livros daquele que carece exatamente de um suporte para identificar melhor esta comunidade. Eu quase atrevia-me a dizer que este é daqueles textos em que a mensagem não pode ser procurada só neste trecho, mas tem que ser procurada no contexto da globalidade do texto e o texto no contexto de toda a Sagrada Escritura. E eu aí iria ao próprio nome do texto, sabedoria. E poria as questões neste termo. Qual é a sabedoria que orienta a minha vida? Porque, no fundo, o texto está-me a remeter para isso, não é? Qual é aquele eixo? Quais são aqueles critérios? Quais são as chaves de leituras do meu viver? Qual é a sabedoria a partir da qual eu procuro sentido para o meu viver? E é isso depois que me deve orientar, é isso que me vai permitir distinguir o que é o bem e o que é a iniquidade, é isso que me vai, em determinados momentos, fazer com que eu opte por ir por aquele caminho e não pelo outro. Esta sabedoria global é, de facto, a nota que o texto me está a tentar passar. E, uma vez mais, ela precisa de tempo e de disponibilidade para ser encontrada. Já não temos muito tempo, para verdade, ver o outro texto. É o drama. O texto da segunda leitura da Carta aos Hebreus resolve aqui este texto um problema que, se calhar, muitas pessoas têm, que é de saber o que é fé. Pois é.
calhar Diz, não a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Alguns comentadores até dizem que esta é uma definição de fé, não é? Algo que se espera e algo que parece estar garantido, que vai para além do sensível, daquilo que não se vê. Bem, mas eu acho que, acima de tudo, este é um texto, como faz a leitura da carta aos Hebreus, e é interessante. Este é um texto, por exemplo, que eu recomendaria para ler, mas daqueles que carece exatamente de uma boa fundamentação cultural, histórica. Porquê? Porque a carta aos Hebreus faz uma espécie de atualização à luz de Jesus Cristo, à luz do mistério pascal de Cristo, de toda a história da salvação, um bocadinho tomando como referência os parâmetros culturais do judaísmo. Ora, exatamente, nós temos aqui uma série de situações em que se alude, tomando essas figuras veterotestamentárias, para dizer que elas foram superadas em Cristo e que aqueles que acreditam em Cristo estão na linha dessas figuras, mas já ultrapassaram, porque agora a fé já se atualiza naquela vivência concreta, experimentada, sentida a partir da adesão a Cristo. Enquanto esses, anteriormente, apenas ainda estavam a caminho, não é? E, portanto, há aqui esta perspectiva que eu diria que é muito... Aliás, também estava na leitura anterior, que é o ir ao passado e fazer agora releituras, que nós chamamos hermenêuticas, atualizantes, aplicadas. Muito rapidamente, só tocar nisto do atualizantes. Esta definição da fé aponta para uma dimensão que é fundamental, mas do meu ponto de vista, se for só isto, sabe-me a pouco, porque é verdade que há novos horizontes, há outras dimensões, mas o aqui e agora é fundamental e, portanto, esses novos horizontes e essas outras dimensões têm que ser iniciadas aqui e agora. E esse polo é também fundamental na fé. Ficam esses desafios para estes dias e obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar os textos que são lidos nas missas deste domingo. Mais logo sigam o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.